Nesse vídeo eu vou apresentar fatos cuja compreensão é a chave para a explicação do movimento e da forma da Terra. Tais fatos estão entre os mais contundentes para desqualificar as ideias equivocadas do modelo da Terra plana, por exemplo. Eu vou falar sobre um dispositivo e um tipo de movimento que são cruciais para entender não somente o movimento de rotação da Terra, mas também muitas coisas que simplesmente parecem não ter explicação, coisas que estão além da nossa intuição. Eu estou falando do giroscópio e do movimento de precessão. Olá pessoal, eu sou Eudes Filete, professor e pesquisador. Bem-vindo à Verve Científica. Aqui eu apresento conceitos científicos mais importantes das ciências naturais. Conceitos que vão lhe dar base para você argumentar contra pseudociências e charlatanices que você encontra por aí. Se gosta dessa ideia, clique nesse botão, assine o canal. Ative também seu sininho para que você possa receber novidades assim que aparecer algo novo por aqui. Em quase todas as situações que vimos até agora nessa série, o eixo de rotação dos objetos analisados era considerado fixo, ou se moveu mantendo fixa a sua direção, como no caso do rolamento. Mas existe uma vasta gama de fenômenos físicos que surgem quando o eixo de rotação pode mudar de direção. E alguns desses fenômenos são inesperados, são contraintuitivos. Vamos pegar um peão como exemplo. Quando ele está parado, ao tentarmos equilibrá-lo, ele simplesmente tomba e cai. Se o seguramos com seu eixo próximo da horizontal e soltamos, a extremidade livre do eixo simplesmente gira e ele cai devido à gravidade. Há um torque em torno do ponto de apoio da força-peso do peão, que é responsável por essa queda. Caso fizéssemos isso no espaço, sem atrito, sem gravidade, aplicando nós mesmos um torque equivalente neste peão parado, ele se moveria em torno do ponto de apoio indefinidamente. Isso é relativamente simples e fácil de aceitar e entender. Mas agora, se nós colocarmos o peão girando, aí as coisas mudam. O peão não vai cair. Ele vai permanecer girando de pé, equilibrado na vertical. À medida que a sua velocidade for diminuindo, devido ao atrito, o peão vai se inclinando e mesmo assim ele não cai. O eixo de rotação não precisa nem sequer estar na vertical. Se você incliná-lo no início ou mesmo deixá-lo na horizontal, ainda assim o peão não cai, embora fosse esperado, já que o torque do seu peso está presente ainda. Note que esse movimento do peão não viola a segunda lei de Newton, pois não há força resultante sobre esse sistema. As duas forças que atuam sobre ele se cancelam. Aqui há apenas torque. E há algo ainda mais interessante. Observe o que ocorre com o eixo de rotação. Ele gira em torno da vertical. A esse movimento de giro do próprio eixo de rotação, nós damos o nome de precessão. Ele pode ser observado também em peões comuns e obedece os mesmos princípios que vamos investigar aqui. A precessão é encontrada na natureza, bem como em máquinas rotativas, como os giroscópios. Enquanto você vê esse vídeo, a própria Terra está precessando. Seu eixo de rotação muda lentamente de direção, completando um ciclo a cada 26 mil anos. Mas o que dá origem ao movimento de precessão? Vejamos nessa figura. Vemos que as forças normal e peso se cancelam. Ao mesmo tempo, vemos que o torque da força-peso aponta ao longo de Y, numa direção ortogonal à tela do seu dispositivo. Para você se convencer disso, basta você usar a regra da mão direita como nós vimos nesse vídeo. Caso necessário, para o vídeo para que você possa se convencer disso. É importante notar esse fato antes de continuarmos. Aqui agora começa o espetáculo da física. Pela segunda lei de Newton da rotação, a variação do momento angular do peão deve estar na mesma direção do torque. Então, dessa forma, a variação do momento angular é proporcional ao torque. Isso significa que tanto o torque quanto a variação do momento angular devem estar na mesma direção, apontando ao longo de Y. Por outro lado, pela definição de momento angular, momento de inércia vezes velocidade angular, o momento angular aponta na mesma direção de ômega. Ora, isso significa que o momento angular estará uma direção, enquanto a sua variação estará noutra direção. É isso mesmo, a variação do momento e o momento são ortogonais entre si. Note que isso é muito curioso, pois normalmente a variação de um vetor está ao longo do próprio vetor, como é o caso do momento linear. Então, para que a segunda lei de Newton continue válida, com dl paralelo ao torque, o torque precisa mudar sua direção continuamente, de forma a se manter sempre ortogonal ao momento angular.
Como resultado disso, o eixo de rotação do peão varia a sua direção continuamente com o tempo. Observe que o torque não altera a magnitude do momento angular, ele altera apenas a sua direção. Essa alteração contínua da direção do momento angular, do eixo de rotação, é precisamente o que nós chamamos de precessão. Em outras palavras, a precessão é o que obtemos quando aplicamos um torque a um sistema girante. Se você aumentar o torque no sistema, por exemplo, adicionando um peso à extremidade do eixo, a velocidade de precessão fica ainda maior, uma vez que esta velocidade é proporcional ao torque. Então, só para recapitular, para um peão que gira em torno de um ponto de apoio, sob a influência do torque do seu próprio peso, a variação do momento angular vai estar na mesma direção deste torque. Aqui vemos claramente que a variação do momento e o momento se mantém a 90 graus sempre. Para isso, o eixo de rotação muda constantemente, com seu momento angular precessionando em torno do ponto de apoio. Note que tudo isso é bem diferente do que acontece para o movimento linear. As coisas são contraintuitivas. Você aplica uma força num sistema girante numa direção e o efeito surge em uma direção ortogonal. Seria muito bom se você pudesse experimentar esses fenômenos na prática, visitando algum laboratório de física básica na sua região. É uma excelente forma de se convencer desses resultados incríveis. O giro dos objetos garante a estabilidade de muitos sistemas. Por exemplo, uma roda parada simplesmente não se mantém em equilíbrio. Contudo, se você coloca ela girando, ela fica estável no seu movimento de rolamento. Isso porque agora ela tem momento angular. A roda de uma moto, que tem um momento angular muito maior que de uma bicicleta, permite que você faça uma curva sem precisar torcer o guidão da moto. Para isso, basta inclinar seu corpo um pouco, de tal forma que seu peso introduza um torque no sistema. O torque da força-peso fará com que as rodas da moto naturalmente virem para o lado que você inclinou, o lado do torque, exatamente como ocorre com a precisão do peão. Um giroscópio é um dispositivo usado para medir ou manter a orientação ou a velocidade angular. Ele nada mais é do que um peão em forma de disco, como esse que já vimos há pouco, só que montado sobre 3 eixos cardans, aqueles que permitem que o eixo de rotação do disco se mantenha livre, ou seja, ele mantém a sua orientação independente do movimento realizado pelo giroscópio como um todo. Assim, qualquer que seja o movimento que se faça com o giroscópio, o seu eixo de rotação vai permanecer apontando sempre na mesma direção, como requer o princípio da conservação do momento angular. Essa característica é muito útil, porque uma vez estabelecida uma direção para o eixo de rotação, e este se mantém fixo sempre, nós passamos a ter então uma excelente referência para a correção de rotas em sistemas de navegação marítima ou aérea. De fato, a principal função tecnológica de um giroscópio é o seu uso nos sistemas de navegação inercial de espaçonaves. Ele permite a aferição contínua da posição, a orientação e a velocidade de um objeto em movimento, sem a necessidade de referências externas. Submarino e telescópios espaciais fazem uso dessa tecnologia. Esses veículos são equipados com giroscópio, no qual o centro de gravidade do disco girante permanece fixo sobre o eixo de rotação, que por sua vez mantém fixa a sua direção. Uma outra aplicação baseada no funcionamento do giroscópio é o pêndulo de Foucault. Esse pêndulo usa a invariância da direção do eixo de rotação para demonstrar a rotação da Terra. Aliás, esse é um experimento fantástico capaz de provar a rotação diurna do nosso planeta. O próprio giroscópio foi usado por Foucault para mostrar a rotação da Terra mesmo dentro de um recinto fechado, sem qualquer observação do céu. Como o eixo de rotação do giroscópio se mantém livre, para que seu momento angular se conserve, então seu eixo deve permanecer imóvel, ainda que a estrutura do giroscópio gire, como de fato acontece. Como o giroscópio é apoiado sobre a superfície da Terra, enquanto a Terra gira, sua estrutura gira junto. Mas como seu eixo se mantém apontando sempre na mesma direção, após um dado intervalo de tempo suficientemente longo, é possível detectar uma variação angular entre a direção do eixo de rotação e um eixo de referência conectado à Terra, o que indica que a Terra girou sobre o giroscópio. Mais adiante, vamos explorar mais a rotação da Terra em vídeos exclusivos sobre esse assunto. Mas por hoje, ficamos por aqui. Caso tenha alguma dúvida, comente aqui embaixo, que eu ou a Verve Científica vai te responder. Não saia do canal sem assinar. Clique nesse botão aqui no meio da tela e tenha Verve Científica. Abraço e até a próxima!